Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Hoje pela manhã, conversando com o pastor Paulo em gabinete, até falei a ele que quando a gente vai ministrar a palavra, a gente pede auxílio do Espírito Santo para saber aquilo que ele quer falar com a sua igreja. E eu passei, acho que uma semana e meia ou duas em dúvida daquilo que eu iria falar. Essa semana o Senhor confirmou no meu coração e calhou que hoje pela manhã o pastor Paulo Sérgio começou a falar sobre isso. E a gente vai talvez não complementar, porque a mensagem não vai ser complementada, mas a gente vai talvez trazer uma outra ilustração ou um complemento daquilo que o pastor falou sobre apostasia, e agora nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, para que vocês entendam como é importante ter esse relacionamento com o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Eu vou ler na versão aqui que os irmãos estão me acompanhando. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam as águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio. E eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá por tudo onde quer que entre este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Eugedim até Euglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós sabemos que é só a Tua palavra que transforma, só a Tua palavra que liberta. Meu desejo nessa noite é que o Senhor use o Teu servo mais uma vez, apesar de mim. Me usa para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é as águas da vida. Eu quero começar dizendo a vocês que o profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome do profeta Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. Ezequiel foi levado cativo para o exílio da Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Naquela ocasião que Nabucodonosor toma Jerusalém, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes daquele lugar, junto com o profeta Ezequiel.
O profeta Ezequiel foi contemporâneo de dois outros escritores que nós conhecemos bem, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os três viveram durante a época do cativeiro. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel, eles fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns aos outros. Por quê? Porque Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor, já o profeta Ezequiel, esse que nós estamos falando, ele pregava entre os judeus cativos na Babilônia. E após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel, ele se estabelece junto ao rio Quebar, ali na vila de Tel-Abib, perto de Nipu, na cidade da Babilônia. Nós vamos ver isso lá em Ezequiel 1, verso 1 e 13 e 15. Após 5 anos vivendo esse exílio, ele recebeu a sua chamada profética. Vou pedir só que me acompanhe no slide, por gentileza. Essa chamada profética que ele recebe é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras. Esse chamamento é descrito em detalhes, e os irmãos, um dever de casa, eu acredito que vai ser bom, leiam o 1º, 2º, 3º capítulo de Ezequiel, que vocês vão ver a chamada desse homem ao ministério profético. Naquela ocasião, o profeta teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, os querubins, vistos pelo profeta Ezequiel, na ocasião de sua convocação, também vão lembrar o chamamento de outro profeta, muito conhecido por nós, chamado Isaías, onde ele viu serafins que ministravam diante de Deus. Está lá em Isaías 6, capítulo 2. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve lá em Apocalipse 4, 6. Ezequiel também vê lá o trono do Senhor em sua visão. E quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto em terra, diante da visão tão gloriosa que ele teve, ele escutou as palavras conhecidas, dizendo: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. E o Senhor chama Ezequiel de uma maneira muito particular para profetizar a um povo específico. Nesse momento, Ezequiel ele é capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina, a proclamar a palavra de Deus ao povo que estava distante do Senhor. O povo que o Senhor escolheu estava distante dele, então o Senhor levanta o profeta Ezequiel para pregar novamente àquele povo. Meus queridos, o grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a restauração que um dia ele prometeu. O Senhor prometeu que restauraria um povo, mas passou tanto tempo e o povo ficou: será que isso vai acontecer mesmo? Então Deus levanta o profeta Ezequiel para dizer: tenham calma, eu estou com vocês e irei restaurar. Eu irei restaurar. Então Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele traria novamente os tempos da glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Por quê? Porque aquele povo estava distante do Senhor. Ezequiel é chamado para pregar a um povo que conhecia a Deus. Um povo que sabia quem era o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Mas parece que demorou tanto para que o Senhor cumprisse a sua promessa, que o Senhor levanta Ezequiel para dizer: vai lá, prega a esse povo. Diz que aquela mensagem que eu dei um dia vai se cumprir. A gente pode fazer um paralelo para nós também. Parece que quando o Senhor nos promete algo e a gente demora, parece que o Senhor demora a cumprir aquilo, nosso coração fica tão ansioso que parece que Deus nos esqueceu. A gente olha para o povo judeu e diz: mas que povo tão terrível, o Senhor mandando milagres e maravilhas e ele ainda esquece desse Deus. Sim, porque nós somos iguais, e talvez nós temos uma amnésia até um pouco menor do que o povo judeu. E o profeta Ezequiel, ele é levantado para falar a esse povo. Deus falava com Ezequiel através de visões, e foi em uma dessas visões que ele viu um homem cuja aparência era como de bronze, e tinha uma corda de linho, um cordel de linho em sua mão. O que significava um cordel de linho? Significava que aquele cordel media distâncias longas.
E também ele tinha uma vara de medir. Por que uma vara, pastor? Porque a vara significava para medir distâncias curtas. Então aquele homem, na verdade, aparece para o profeta Ezequiel, está lá no capítulo 40 do profeta Ezequiel, onde esse homem de bronze aparece para ele e diz: agora eu vou mostrar para você algumas coisas, Ezequiel. E aquele homem instruiu Ezequiel a respeito da lei, dos objetos, do sacrifício e de como seria a adoração. Aquele homem chega para Ezequiel no capítulo 40, já chegando no final do livro, e diz: a partir de agora, para me adorar, tem que ter um jeito, tem que ter uma forma. E eu vou dizer para você que forma é essa que vocês têm que me adorar. A partir do capítulo 40. Então, depois disso, depois que fala no capítulo 40, no capítulo 41, onde aquele homem instrui Ezequiel, chega no capítulo 42, esse que nós lemos. E ele, ensinando tudo, ele traz de volta Ezequiel à porta do templo e fez com que ele olhasse para o oriente, em direção ao rio Jordão. Ezequiel via água jorrando do lado direito do templo. O Senhor faz uma revelação profunda a Ezequiel. As águas vindas do templo são águas especiais. Por onde quer que elas passem, há cura, restauração e abundância. O Senhor leva o profeta à porta do templo e diz: está vendo essas águas? Você agora vai perceber que por onde essa água passar, aquilo que não tem vida, vai ser gerado vida através dela. Porque as águas que vêm do trono de meu Pai são águas que vão fazer aquilo que não existe tornar a existir. Aquilo que está morto voltar a renascer. Porque são águas que descem do meu trono, do trono da graça de Deus. No início, Ezequiel fica receoso. Ele olha para aquilo e diz: eu não sei se é exatamente isso. E aí esse homem, que a gente pode deduzir que é o anjo, e aí ontem e antes de ontem, tentando decifrar em algum texto, tentando ir no original para ver se falava sobre o anjo, mas não tinha, só falava sobre o homem. E depois eu fui ver na Bíblia de Jerusalém, que ele fala sobre o filho do homem. Aqui tem algumas versões, vocês vão ver filho do homem, mas na minha versão, todas as versões que eu li tem homem. Esse homem aqui era um anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento era alguém usado por Deus para poder clarear aquilo que era a mensagem do Senhor para um povo. Então ele ia com uma mensagem específica: ó Ezequiel, eu vou clarear para você aquilo que parece que você ainda não entendeu. Essa era a missão do anjo do Senhor naquela época. Então esse anjo levou Ezequiel até o rio e o fez passar por águas que davam no tornozelo, no joelho e na cintura, até que chegou a uma profundidade maior e ele ficou totalmente submerso, que só poderia atravessar a nado. Na versão que nós lemos, nós vimos que era fundo demais para atravessar. Ou era nado, ou era morrer afogado. Você não tinha outra opção. Ezequiel não tinha outra opção. Meus irmãos, assim é conosco. Deus nos convida hoje a mergulhar em suas águas. Águas que geram vida. Águas que fluem do trono da graça. Deus não quer que tenhamos uma vida rasa ou superficial. Ele quer com toda certeza nos conduzir para experiências mais profundas com Cristo e com o seu reino. E a experiência do profeta Ezequiel tem muito a nos ensinar nessa noite. E eu queria deixar algumas lições ao seu coração nessa hora, para que você saia daqui entendendo que aquilo que o Senhor quer com você é muito mais, talvez, do que um mero ritual de frequentar um ambiente eclesiástico. O que o Senhor deseja para você é muito maior do que talvez você participar de programações e ações da igreja que só te levam a um mero ativismo e você ainda não entendeu o nível de profundidade que o Senhor quer com você, assim como Ele quis com o profeta Ezequiel. A primeira mensagem que eu deixo ao seu coração é que o Senhor deseja para você que essas águas da vida levem a você a entender e viver, imergir em águas correntes. Leia comigo o verso 1 e 2 daquilo que é o livro do profeta Ezequiel 47. A palavra de Deus diz assim: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo, e ali notei que jorrava água para o leste, debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu à entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta
leste. Meus irmãos, não há nada pior do que encontrarmos águas paradas. E olha que interessante, toda água parada, ela apodrece e gera fonte de morte. Até hoje nós enfrentamos aí a dengue, que tem como sua principal fonte a água parada. Por quê, meus irmãos? Porque a água parada, ela não serve para muita coisa, a não ser para gerar morte. Por quê? Porque não tem vida nela, ela está morta em si mesmo. Agora, apesar do texto não falar de águas paradas, fala de águas correntes, nós vemos que nas expressões do verso 1 e 2, o profeta escrevendo, ele diz que as águas jorravam, as águas corriam da porta do templo. E Jesus, falando de si para a mulher samaritana, ele disse o seguinte, João 4, de 13 a 14, ele diz, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Queridos, o povo de Israel, aquele povo que estava perverso, cativo na Babilônia, aquele povo estava bebendo de uma fonte de água parada. Aquele povo estava buscando o Senhor aonde ele não iria ser achado. Aquele povo estava tentando tatear, encontrar o Senhor, mas eles não encontravam porque o Senhor não estava onde eles estavam procurando. E eles estavam bebendo de uma água parada, se contaminando com gente incircuncisa de corpo e de coração. O profeta vai dizer lá em Ezequiel 44, verso 7. Um povo que era incircunciso de corpo e de coração. É por isso que o nosso próprio Deus ordena o seguinte, Ezequiel 44, 9 diz, portanto, assim diz o Senhor soberano, nenhum estrangeiro, nem mesmo aquele que vive no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário, se não tiver sido circuncidado de corpo e de coração. Porque nós não podemos nos achegar diante do Senhor de qualquer jeito. O nosso coração, ele precisa ser guardado para que nós nos acheguemos diante do Senhor. O profeta vai escrever Provérbios, capítulo 4, verso 23, e ele diz que de todas as coisas que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós não podemos nos aproximar do Senhor de qualquer jeito. Não tem condições de você se aproximar de um Deus que é santo, soberano, de qualquer jeito. Você precisa circuncidar o seu coração. Você não pode se contaminar com coisas que o Senhor abomina. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Eu não posso nem sequer brincar achando que sou forte, porque o Senhor vai me levar a um caminho de queda, e depois Ele vai poder olhar para cima e dizer, eu só dependo do Senhor. Aquele povo estava cativo pelas suas próprias ações. O povo se afastou do Senhor. Se nós formos olhar a linha cronológica do povo de Israel sendo levado cativo, é o povo que se distancia de Deus. O povo com seu coração endurecido, querendo fazer aquilo que queria, se afasta do Senhor. E a todo tempo o Senhor exerce a sua misericórdia e diz, ainda há um tempo de restauração para vocês. Porque, meus irmãos, mesmo que o nosso coração seja tendencioso ao erro, e nós somos tendenciosos ao erro, sempre há graça sobre nós. Sempre há graça sobre nós. Então, meus irmãos, existem propostas que o mundo faz para nós, que aparentemente sacia a nossa sede, mas no final só levará à morte. O profeta vai escrever também em Provérbios 14, verso 12, texto muito conhecido, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas que no fim leva à morte. Porque muitas das vezes a gente acha que o nosso coração, ele está nos levando a um caminho que realmente vai encontrar com o Senhor, quando não. É por isso que a oração do salmista Davi, a tão famosa oração, que para mim é um acalento ao meu coração quando eu estou precisando, o Salmo 139, o salmista Davi, Senhor, vê se há em mim. É o Senhor dizendo, sonda o meu coração, eu sei o quão mal eu sou, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho de vida eterna. O salmista Davi sabia que diante dele, diante daquilo que ele poderia falar com o Senhor, ainda lá no íntimo, ele era alguém ruim e ele precisava da graça e misericórdia do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos afastar daquelas propostas que o mundo traz, que vai nos distanciar da vontade do Senhor. Que propostas são essas? Propostas como saciem sua sede no sexo livremente.
Hoje é a coisa mais fácil que se tem. Mergulhem no prazer antes do casamento ou fora dele. Afoguem suas mágoas num copo de bebida. Livre-se da dor mergulhando em uma viagem de drogas. Livre-se dos seus problemas trabalhando exaustivamente todos os dias sem nenhum tipo de folga. E nós vamos imergindo naquilo que parece saciar a nossa sede. Mas no final nós estamos bebendo de uma água parada, que no final vai nos levar à destruição. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender o seguinte: de que fonte estamos bebendo para a nossa vida espiritual? De que fonte nós estamos bebendo? Deus quer nos levar a mergulhar em águas que possuem vida e não morte, águas correntes, águas que nos levam pela sua direção, a direção que o Senhor deseja nos levar. Deus tem para nós águas correntes que brotam do seu trono, e se quisermos ter profundidade em nosso relacionamento com Ele, precisamos mergulhar nessas águas correntes. Não tem outro caminho. Se você for parar, e aqui algumas pessoas podem saber de nado, entender um pouco de nado, e já foi dito que aquela água que é parada, é de se preocupar, você pular ali, porque você não sabe o que se encontra embaixo dela. Mesma coisa nós trazemos para cá. Vocês precisam caminhar nas águas correntes da vida que fluem do trono da graça de Deus. Fluem do trono da graça de Deus. De que fonte espiritual nós estamos bebendo? De uma água parada ou de uma água corrente? Essa é a primeira lição que eu deixo ao seu coração. A segunda é que existem águas crescentes. Está lá do verso 3 ao verso 5. Acompanhe para mim a leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: o homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, 1000 côvados, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura, os lombos. Ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado. Fundo demais para atravessar a pé. Meus irmãos, nós vimos que Deus tem para nós águas que correm do seu trono, não parada. Agora o profeta é levado a uma profundidade maior. Ele percebeu que agora ele não precisava mais buscar em fontes de água parada, existiam águas correntes. E agora ele diz: pronto, se você entendeu isso agora você vai avançar mais um nível. Agora a água vai aumentar um pouco mais. E agora Deus leva o profeta a lugares mais profundos. Assim também Ele precisa e deseja nos levar a experiências mais profundas com Ele. Não adianta ficarmos só na superficialidade. Precisamos imergir. É preciso avançar um pouco. É preciso dar um passo a mais. Porque no início do nosso relacionamento com Deus, nós começamos com as águas pelo tornozelo. É muito raso. Experiências rasas com Cristo, sabe? Uma vida superficial com Deus. Aquela ideia de Deus existe, Jesus existe, mas está tão bom a minha vida aqui. Para que eu vou deixar algumas coisas para trás se está tudo confortável? Para que eu vou deixar isso aqui para trás se ninguém está vendo? Para que eu vou abrir mão daquilo que precisa realmente abrir, se está tão confortável para mim, e ninguém vê, e ninguém sabe daquilo que eu estou fazendo? Sou eu só. No início do relacionamento com Deus parece assim, é altos e baixos. Águas pelo tornozelo. Mas existe um próximo nível do relacionamento com Deus, que as águas dão agora pelos joelhos. Um pouco mais profundo, mas ainda nós conseguimos andar livremente. Aqui, se vocês entram no mar e entram no rio, enquanto você dá pé, como costumamos dizer, está tranquilo. Enquanto dá pé, dá tranquilo. Então eu estou aqui, está tudo tranquilo. Eu consigo ainda ficar de pé, eu consigo andar, eu consigo me mover. Então eu estou no controle da situação. Se eu quiser voltar, eu volto. Eu consigo ter o controle. Então as águas pelo joelho, você ainda tem a direção para você tomar. É você que conduz ainda. É você que está dizendo: agora
é só até aqui, eu vou voltar. Toda decisão é tomada por você. Deus é bom, mas eu vou regulamento a igreja, mas algumas áreas da minha vida só diz respeito a mim e a mais ninguém. E depois a água chega pela cintura. Agora já fica um pouco mais difícil caminhar. E aqui façam uma análise de vocês agora entrando realmente em direção ao mar aberto. Água no tornozelo, você diz, está muito raso ainda. E ninguém mergulha com água no tornozelo. A água chega no joelho, particularmente, alguns ainda não conseguem mergulhar, porque vê que ainda está um pouco raso. Agora a água chega na cintura, para alguns vai dizer, está ótimo, daqui eu volto, não avanço um pouco mais, porque se eu avançar um pouco mais, agora eu vou perder totalmente o controle. E o profeta se vê nessa situação, ele entrando em direção ao rio. Ele anda em direção ao rio, e o rio agora chega na sua cintura, e ele começa a ficar desconfortável. Ele começa a entender que talvez agora ele não tenha mais o controle da situação. Então faz com que o profeta olhe para trás e diga, agora eu preciso ser dependente do Senhor. E Deus, Ele nos leva, quando a água chega na cintura, a um nível de busca por Ele de uma maneira mais profunda e intensa. Porque quando chega na cintura, você começa a entender que se você avançar um pouco mais, você não vai ter controle mais sobre a situação. Que são as águas profundas, que está lá no verso 5. Um rio pelo qual não pode passar andando, tem que passar a nado. Agora as águas nos encobrem, já não sentimos mais o chão, somos levados pela correnteza, dependendo totalmente de Deus. Só quem passou por uma experiência aqui, talvez de afogamento em um rio, sabe a força de uma correnteza. Sabe a força de uma correnteza. E quando você não deseja para ninguém uma experiência como essa, não desejo para ninguém, mas parece que numa situação como essa, quando nós somos levados por um rio, pelas correntezas de um rio, só existe uma chance: clamar ao Senhor. Não existe mais nenhuma possibilidade. Por quê? Porque não podemos fazer absolutamente mais nada. As nossas vidas, quando mergulhamos inteiramente em águas profundas, começa a depender única, exclusivamente do Senhor. Meus irmãos, nessa situação que o homem, aquele anjo do Senhor, revela a visão para o profeta Ezequiel, é como se ele dissesse assim: Ezequiel, esse povo começou com uma experiência comigo muito rasa. A gente avançou e a experiência chegou no joelho, de uma maneira que eles poderiam andar, e eles andaram. Chegaram na cintura e ainda eles estiveram se movendo. Agora as águas profundas chegaram. Eles não podem fazer mais nada a não ser uma intervenção minha, a não ser uma intervenção do Senhor. É por isso, queridos, que nós precisamos entender que quando chegamos no nível de águas profundas, nós não controlamos a nossa vida. A sua vida não tem o seu controle. Apesar de você achar que, não, pastor, mas amanhã eu vou acordar cedo, eu tenho toda a programação. Queridos, assim como diz Tiago, carta fantástica, o provérbio do Novo Testamento: façam planos, sonhem, mas se o Senhor permitir, vocês vão fazer isso ou aquilo. Se o Senhor desejar, é que vocês fazem isso ou aquilo. Nós nunca vamos saber o dia de amanhã, mas parece que isso é um tão clichê de pregado pastoral, que a gente só se dá conta quando o amanhã chega, e para alguns o amanhã não chega. E aí a gente começa a perceber que realmente é muito rápido o ciclo. Realmente é muito rápido as situações. Um dia estava conosco, agora já não está mais. Porque, queridos, nós não temos o controle da nossa vida. E sabe o que o Senhor deseja de mim e de você nessa noite? É que você realmente não tenha o controle de sua vida, e que você entregue a sua vida totalmente a Ele. Porque é Ele quem conhece o melhor para você. É Ele quem faz com que você se aprofunde e mergulhe em águas correntes e profundas. Enquanto as águas estiverem no seu tornozelo, na sua cintura, no seu joelho, você vai conseguir andar sozinho. É você que toma a direção.
Mas quando você mergulha em águas profundas e você entende que agora não tem mais outra alternativa, a não ser descansar e confiar no Senhor, a partir disso é onde o Senhor começa a direcionar os seus caminhos. Você precisa depender totalmente do Senhor. Não tem outro caminho. É o que o Senhor está dizendo para o profeta Ezequiel. Fala para esse povo. Vai lá dizer para esse povo, um povo tão, coração tão duro. Se eles não mergulharem em águas profundas, vão perecer. Eles precisam entender que nós precisamos de um verdadeiro relacionamento profundo e não superficial comigo. É por isso, queridos, que precisamos ser exclusivamente dependentes do Senhor. Não tem outro caminho. É o que o Senhor está dizendo para o profeta Ezequiel. Ezequiel, não tem outro caminho. Ou você depende de mim, ou esse povo depende de mim exclusivamente, ou vão perecer. Então, queridos, que possamos depender do Senhor, mergulhando em águas profundas. Águas que não dá pé. Ah, pastor, mas é difícil. E quem disse que seria fácil a caminhada? Quem disse que mergulhar no rio do Senhor seria fácil? Quem disse que entrar nessa questão do cristianismo e viver genuinamente o cristianismo seria fácil? Quem disse isso? Agora, há uma garantia. Porque assim como eu estava falando ontem, aos jovens e adolescentes da Igreja Batista Beira-Mar, eles estavam num acampamento falando sobre o primeiro amor. Resgatando o primeiro amor. Lá quando João escreve o Apocalipse e o Senhor fala da carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, uma igreja operosa, uma igreja que praticava boas obras, mas ele diz, tenham contra ti uma queixa, por que vocês abandonaram o primeiro amor? E eu falando aquela juventude, eu disse, não adianta só mergulharmos aqui de maneira rasa, tem que ser profunda. A experiência que nós precisamos ter com o Senhor tem que ser experiências que um dia vamos o lembrar e dizendo, eu sei daquilo que eu vivi com o Senhor. A gente vai poder mergulhar e dizer, Senhor, foi o Senhor que me puxou de lá. Eu estava quase afundando no teu rio, mas o Senhor me resgatou de lá. Então, queridos, essa é a segunda lição que eu deixo ao seu coração. Por último, existem águas crescentes, existem águas correntes e existem águas vivificadoras. Leia comigo o verso 6 a 12, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Eugedim até Euglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo, mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessa árvore nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Meus irmãos, assim como eu disse ontem, ali na Igreja Batista Beira-Mar, eu digo aos irmãos aqui nessa noite, toda exortação do Senhor, ela acaba com uma promessa de acalentar o coração dos cristãos em Cristo Jesus. Quando João escreve a carta do Apocalipse à igreja de Éfeso, ele diz, tende contra ti uma queixa, tu abandonaste o primeiro amor, mas retorna, porque aquele que retornar e persistir, ganhará a coroa da vida. E agora ele diz o seguinte aqui, ele diz, olha só, mergulha comigo de maneira profunda, porque aquele que mergulha de maneira profunda, aquilo que não existia, que era morto,
vai ter vida. E olha que interessante, ele fala do Mar Morto. Veja que interessante, a água do Mar Morto é composta por vários tipos de sais, alguns dos quais só podem ser encontrados naquela região do mundo. Em termos de concentrações, vejam só, e em comparação com a média do restante dos oceanos, em teor de sal, por 100 ml de água, não passa de 3 gramas. No Mar Morto, essa taxa é de 30 a 35 gramas de sal por 100 ml. Ou seja, o que quer dizer isso, pastor? É 10 vezes superior. O Mar Morto tem esse nome devido à sua grande quantidade de sal apresentada, que é 10 vezes maior que a dos oceanos, o que torna a sua água morta. Não pode existir vida no Mar Morto. Tudo que você colocar de ser vivo ali, morrerá. E aí chega aquela visão para o profeta Ezequiel, e ele vai dizer o seguinte: Ezequiel, está vendo o Mar Morto? De lá sairão peixes que os pescadores não vão nem conseguir pescar. Está vendo as margens daquele rio, que ali é um rio que teoricamente só leva à morte? Vai sair vida de todo tipo, porque aonde passa a água do rio do trono do Senhor, gera vida em quem está à sua volta. Meus irmãos, a água do rio da vida flui para o Mar Morto, tornando a água doce e cheio de vida, permitindo que peixes vivam em suas águas e os pescadores colham uma grande quantidade de peixe. Esse milagre da transformação da água salgada em água doce é uma demonstração do poder de Deus e da capacidade de trazer vida aos lugares mais mortos e estéreis que pode existir. O Senhor Jesus traz aquilo que era morto à vida, porque Ele é o Deus da vida e não da morte. É por isso que Ele deseja transformar o seu coração. É por isso que quando o Senhor deseja que você mergulhe em águas profundas com Ele, é para que Ele diga o seguinte: olha só, você é morto totalmente por dentro, você carece de mim, e eu estou acessível a você. Eu estou acessível a você. Mas nós precisamos mergulhar num relacionamento mais profundo com o Senhor. A imagem do Mar Morto se transformando em um corpo de vida, vivo e cheio de poder, é um poderoso testemunho do poder transformador do Senhor. Aquilo que era morto, o Senhor está dizendo: eu posso trazer a vida. Meus irmãos, eu sei que alguns podem ter entrado aqui nessa noite com alguns sonhos mortos, com algo no coração que parece até que já perdeu o sentido, sabe? Já morreu. Mas o Senhor, Ele quer trazer à vida aquilo que de fato um dia se perdeu e morreu em seu coração. Deus tem para nós águas correntes, águas crescentes, mas essas águas, elas são vivificadoras. Quando somos invadidos por essa água, que é o próprio Cristo, e Ele vai dizer lá em João 4,14, eu sou a água da vida. Somos lavados completamente por inteiro. Não dá para lavar somente o tornozelo. Quando somos imersos em Deus, Ele nos purifica e traz vida onde existe morte. Onde existe morte, Ele traz a vida. E aqui nós não estamos falando só da morte física. Porque quantas pessoas podem testemunhar? A irmã Edna está aqui para poder testemunhar. Quantas pessoas entre nós o Senhor já ressuscitou? Que você olhava lá e dizia: já foi. Mas quem tem a última palavra é o Senhor, e o Senhor já ressuscitou várias pessoas. O que o Senhor está falando aqui é do espiritual. Sabe quando você acha que está vivo, mas você está morto por dentro? Quando você faz uma análise sincera para dentro de si, diz: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Eu achava que estava vivo, mas na verdade eu estou morto. Eu preciso que o Senhor me encontre, que eu mergulhe em águas profundas. É isso que o Senhor está dizendo. Olha só, essa morte que você parece que foi levado, eu posso trazer a vida. A morte espiritual passa a se tornar vida espiritual, não por nossos méritos, mas pelo mérito daquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Por amor daquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Meus irmãos, e olha que interessante.
Quando Deus purifica, Ele traz vida. E veja só, havia grande quantidade de peixe no Mar Morto. O Mar Morto se torna saudável. Tudo viverá por onde o rio passar. Haverá abundância de peixes e enxames. Presença de pescadores. Sabe o que significa isso que o texto está querendo dizer? Sustento. Haveria pescadores lá, então o Senhor sustentaria uma prole. A presença de sal, sabe o que significa isso? O Senhor diz no texto que iria preservar o sal. Sabe o que significa? Conservação. Eu conservo o coração daqueles meus servos. Torna toda sorte de fruto. Sabe o que significa isso? Alimento. Sou eu que dou a vocês aquilo que vocês precisam. Eu que faço o prover para vocês. Não simplesmente são seus méritos. Eu que dou o alimento a vocês. Sua folha será remédio. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Cura do Senhor. Onde o rio passa, há cura e restauração. O Senhor está dizendo que aonde a água do Senhor passa, por mais duro e perverso que seja um coração, por mais doloroso que esteja o seu coração, Ele traz cura. Ele traz cura e pode restaurar. Meus irmãos, peixes e frutos falam de colheitas. Morte e vida falam de ressurreição em Cristo. Quando mergulhamos pelas águas profundas, Deus nos usará para gerarmos vida àqueles que estão à nossa volta. O Senhor deseja usar você nessa noite. O Senhor deseja usar você. Quantas pessoas à sua volta passam, está morta, e você não consegue gerar vida? Eu não estou falando que você é o agente de transformação, longe de nós. Nós carecemos da graça do Senhor. O agente de transformação é o Espírito Santo de Deus, aquele que trabalha em nosso coração, e Ele arranca o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ele é o agente de transformação. Mas muitas das vezes esse Espírito Santo, ele usa você. Ele usa você como um rio de água viva. E você, com a sua prática, e você com o seu testemunho, você com a sua boca, você com os seus ensinamentos, você gera vida em quem está ao seu lado. Queridos, eu concluo essa mensagem dizendo a você o seguinte: quanto mais o profeta entra no rio, mais ele percebe que a sua dependência está única e exclusivamente no Senhor. Foi quando deu start em Ezequiel. Enquanto as águas estavam no tornozelo, no joelho, ele poderia se mover. Ele não estava entendendo bem aquilo. Que ilustração é essa que esse homem está me levando? Que ilustração é essa? Que mensagem é essa que ele quer dizer? Depois que o profeta mergulha e que ele vê que não pode mais passar só a nado, é que ele entende a dependência exclusiva do Senhor. Meus irmãos, caminhar em direção ao profundo significa rendição e perda de controle. Significa que você está colocando toda a sua vida nas mãos do único Deus. Não tem outro a não ser o Senhor. Não tem outro a não ser o Senhor. Se quisermos que a nossa vida tenha um nível maior de profundidade com o nosso Deus, precisamos entender que tudo começa nele, e por isso nós precisamos nos voltar para ele. Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. É por isso, meus irmãos, que o profeta Isaías, ele diz lá no seu capítulo 55, verso 6, que nós precisamos buscar ao Senhor quando podemos achá-lo. Nós precisamos invocar enquanto Ele está perto. Nós precisamos clamar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Nós precisamos buscar esse Deus enquanto Ele pode ser achado. Se você quer viver novas experiências com Deus, precisa urgentemente buscá-lo de todo o coração e deixar o Espírito Santo de Deus agir em sua vida. Não tem outro caminho de um nível maior de profundidade no relacionamento com o Senhor, se não for imergindo, mergulhando
nas águas profundas do rio que flui do trono da graça de Deus. A pergunta que fica agora é: nas águas da vida, em que nível está a sua profundidade no relacionamento com o Senhor? Em que nível está a sua profundidade no relacionamento com esse Senhor? Tem pessoas aqui, eu tenho plena certeza, que as águas estão ainda no tornozelo. Eu não tenho dúvidas disso. Pessoas ainda que se movem de um lado para outro, sem sequer consultar o Senhor. Eu lembro que fui pregar em setembro, no acampamento de jovens e adolescentes, de uma igreja. E o tema deles era santificação. E aí falamos sobre santificação, pureza no coração. E no sábado pela manhã, eu dormi da sexta para o sábado com ele. No sábado pela manhã eu falei: gente, quantos de vocês nesse mês têm lido a palavra de Deus? Ninguém levantou a mão. Se tudo bem, mas quantos de vocês oraram ao Senhor? Pelo menos 3 vezes essa semana. Ninguém levantou a mão. Eu disse: pronto, está tudo certo, é hora de nos arrependermos. Quem orou hoje? Hoje? Ninguém levantou a mão. Eu disse: sabe qual é o nosso problema? É que nós somos assim, ó. Nós chamamos um pastor e nós achamos que pela palavra desse pastor, boa palavra, sabe? Nós seremos transformados. Mas quem transforma não é a palavra do pastor, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. O pastor é só canal de bênção, instrumento do Senhor, para que a mensagem chegue ao seu coração. É por isso que o pastor pode dar a palavra aqui, mas é você buscando diariamente ao Senhor, que tem a sua vida com Ele. Como é que eu sei que você tem uma vida coerente diante do Senhor? Eu não sei. Nem você sabe da vida pastoral e nem o pastor sabe da sua vida durante a semana. É você buscar o Senhor. E eu disse para eles: gente, santificação é muito mais do que pode e não pode, do que devo ou não devo. Santificação é guardar o nosso coração, é saber onde colocar o nosso coração diante do Senhor, é saber nos posicionar diante do Senhor, é saber não negociar os nossos princípios, é nos posicionar quando precisa de uma posição nossa. Por que eu digo isso? Porque eu tenho plena convicção que aqui tem pessoas que a água subiu um pouco mais, chegou aos joelhos. Uma pessoa que tem um nível de relacionamento com Deus até, puxa, mas que legal, eu acho que eu consigo me mover. Eu leio 2 vezes a semana, pastor, a palavra, oro de vez em quando também. Tem outros ainda mais, que as águas chegaram na cintura. E agora, talvez se for igual a mim, quando entro eu não gosto muito de mar nem de rio, então evito entrar, mas quando entro, que a água chega na cintura, para mim deu. Não vou mais. Eu sei dos meus limites. Então talvez está tudo bem, está confortável. A água está na cintura. Está confortável demais. Então, Senhor, está bom aqui. Está ótimo, está excelente. Aqui está bom, Senhor. Mas existem aqueles que mergulham de cabeça. E aqueles que mergulham de cabeça, muitas das vezes são taxados de santão demais, né? Muito santo. Sabe? Muito santo, ora demais, ler demais a palavra. Lá no interior, em Maruim, tem um ditado que quem lesse muita Bíblia ficava maluco, né? Não sei de onde tiraram isso. Meu avô dizia muito para mim isso, logo no início. Vai ficar maluco de tanto ler a Bíblia. Então veja, coisas que não fazem sentido. Mas, eu preciso dizer que aquele que mergulha no rio do Senhor, ele tem um outro nível de experiência com esse Deus. Experiências extraordinárias. Experiências maravilhosas. Pastor, que experiências são essas? Não sei. É só você vivendo a sua experiência com Ele. Eu vivo a minha experiência com o Senhor. Essa semana, falando com o Sakai, nosso amigo irmão que está aqui, nosso missionário que voltou, uma bênção de Deus, eu mandei para ele um louvor. Eu disse: Sakai, é isso aqui, ó. Quando bate no nosso coração, é esse louvor. Às vezes chora, às vezes clama, às vezes fica só sentado ouvindo. Sabe? Cada um tem a sua experiência com o Senhor. O que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida é que a gente mergulhe nesse rio.
é que a gente saia da superfície, é que você perca o controle. Pastor, perdeu o controle? Sim, perdeu o controle, e entregar na mão daquele que tem o controle. Entrega a Ele, sabe? Entrega a Ele, e Ele tem o controle de todas as coisas. Nós vamos cantar nessa hora uma canção. O meu desejo em nome de Jesus é que você mergulhe nessa canção, que você faça dessa canção uma oração, e você olhe para dentro de si e se pergunte: Senhor, em que nível eu estou? Eu estou com as águas batendo no tornozelo, no joelho, na cintura, ou realmente eu estou totalmente imerso pelo Senhor? Analise o seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Baixe sua cabeça nesse momento. Senhor, os teus filhos estão aqui nessa hora. Eu queria orar nessa hora. Espírito Santo de Deus, vai quebrando o coração nessa hora. Espírito Santo de Deus, vai curando e transformando nessa hora. Espírito Santo do Senhor, vai trazendo vida ao que estava morto. Espírito Santo do Senhor, vai confortando, Senhor, corações nessa noite. Espírito Santo do Senhor, vai trazendo uma palavra de esperança a corações nessa noite. Espírito Santo do Senhor, se alguém entrou aqui nessa noite com outro intuito nessa hora, arranca um coração de pedra e dá um coração de carne sensível ao teu agir. Espírito Santo do Senhor, tenha livre acesso em nosso meio. Meus irmãos, eu não posso encerrar esse culto sem antes orar pela sua vida. O meu desejo nessa hora é orar por você que entendeu que o nível de relacionamento com Deus que você está precisa avançar um pouco mais. Orar por você que olhou para dentro do seu coração e percebeu que as águas estão batendo ainda no joelho, ou quem sabe até no tornozelo, e você deseja mergulhar nos braços do Senhor, mergulhar nesse rio que traz vida, mergulhar nesse rio que pode trazer um novo significado à sua vida. É um rio que talvez você não entenda a proporção daquilo que pode causar ao seu coração e à sua vida. É um rio que pode trazer nova todas as coisas. É um rio que pode fazer tudo novo de novo, porque é assim que o nosso Deus faz. Eu preciso orar por você. Eu não posso sair daqui sem orar por você. O meu desejo é, se você sentiu no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que você só chega aqui à frente para a gente orar por você. Acho que é a única coisa que nós pastores podemos fazer por você. Se você puder vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Encerrando, Senhor, é um ato. Eu desejo realmente um nível de profundo maior com o Senhor. Amém, louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Pode chorar. Pode chorar diante do Senhor. O Senhor enxuga todas as lágrimas. Sabe? O Senhor está agindo, meus irmãos, nesse meio aqui. O Espírito Santo do Senhor está quebrando corações nessa hora. Isso. Se coloca diante do Senhor. Rasga o seu coração diante dele. Senhor, eu preciso avançar no nível de relacionamento com o Senhor. As águas ainda estão de um jeito que eu consigo andar. Eu quero imergir no Senhor. Eu quero mergulhar no Senhor. Pode vir, meu irmão. Venha orar pelo Senhor. O Senhor está curando agora nesse momento. Curando corações, restaurando, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe quando Ele cura aquilo que está no seu profundo íntimo? Esse é o Deus que nós servimos. Sabe? Mergulha mesmo. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai ser. Meu irmão, confia no Senhor. Mergulha nele. Sabe? Pastor, mas o passado ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor faz nova todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos.
Esse é o Senhor que nós servimos. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Traz restauração. Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar nessa hora. Senhor, os teus filhos estão aqui à frente. A minha oração nessa hora é especificamente por eles, Senhor. Senhor, traz cura em nome de Jesus. Senhor, traz restauração, transformação, Senhor. Senhor, limpa as impurezas, Senhor. Faz com que a partir de agora eles tenham uma nova vida contigo e o passado ficou totalmente para trás. Entrega uma nova identidade, Senhor, a eles. Identidade de filhos de Deus. Que eles possam mergulhar no rio de água viva no Senhor. Senhor, nós cremos, assim como o profeta foi levado a uma experiência extraordinária, nós queremos também passar por experiências extraordinárias com o Senhor. Mas também que nós não possamos só buscar o extraordinário, porque o ordinário está aí, e o acordar algo que é ordinário é algo também extraordinário, Senhor. Olhar para o céu e ver a sua contemplação é algo extraordinário, Senhor. Senhor, os teus filhos estão aqui à frente, e o desejo do coração deles para toda a igreja e mais diante do Senhor é dizer: Senhor, eu quero mergulhar em águas profundas, eu quero ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Limpa o coração, Senhor, dos meus irmãos. Cura, restaura e transforma para louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês.